Gente, o chamado de Renato Portaluppi e a explicação que o treinador deu pela escolha do estádio Couto Pereira. O Grêmio fará uma espécie de mini pré-temporada em São Paulo. O clube também recebeu da Conmebol que vai ter que jogar. Os jogos não serão mais adiados. As datas estão definidas e postas. A reunião do dia 27 da CBF com os clubes, provavelmente não teremos mais adiamentos. Talvez algum reajuste no calendário, sobre o mercado da bola que vai abrir, né, a janela de transferências, talvez um prolongamento a mais, um início mais cedo ou um final mais tarde. Mas jogos adiados a gente não deve ter mais. Nem pela Libertadores e Sul-Americana, daí falando de internacional, e nem das competições nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e etc. Renato explicou o porquê que o Grêmio escolheu jogar em Coritiba, no estádio Couto Pereira. Fez um chamado para a torcida e a gente fala sobre isso agora. O Grêmio retoma os trabalhos amanhã, com hora e treino fechado, definido em 2 períodos. A gente fala sobre isso e mais alguns outros assuntos depois que a vinheta rodar. Bom, gente, ao blog e canal aqui no YouTube do Diogo Rossi, Renato Portaluppi colocou algumas situações importantes. Renato revelou o porquê da escolha pelo estádio Couto Pereira e ainda mandou um recado, aproveitou para mandar um recado. Recado esse que eu acho que a metade é válida e uma outra metade não é válida. Renato primeiro explicou que o Grêmio tinha várias opções. O Grêmio tinha o estádio do Criciúma, o Grêmio tinha o estádio do Avaí, o estádio da Chapecoense não era uma opção porque ele não pode receber jogos da Libertadores. O Grêmio tinha a situação do estádio do Red Bull Bragantino, né, em São Paulo, lá em Bragança Paulista, um gramado acima da média. Poderia treinar também no CT do Red Bull Bragantino, mas optou por treinar no CT do Corinthians e vai treinar em 2 períodos. O Grêmio começa os trabalhos amanhã em 2 turnos, às 10 horas da manhã e às 15h30. Ambas as sessões fechadas para a imprensa. Beleza? Inclusive, alguns jogadores do Grêmio nas redes sociais já postaram com malas prontas para a caminho de São Paulo, né? Lembrando que todos os jogadores do Grêmio em Porto Alegre, eles terão que se deslocar porque o aeroporto Salgado Filho vai ficar parado até setembro. Então, não tem como. Explicando a escolha pelo estádio Couto Pereira, Renato fez um chamado também. Ele explicou e fez um chamado. Ele explicou dizendo que o estádio comporta uma maior capacidade de torcida. Explicou pelo fato da logística, o aeroporto perto. E ainda terminou dizendo que a torcida do Grêmio ela se fez presente, né, no último jogo no Couto Pereira, e ele terminou fazendo um chamamento dizendo que a torcida do Grêmio tem que ir nos jogos contra Estudiantes e The Strongers pela Libertadores, que vale vaga. E aí explicou, fez o chamamento, disse que os torcedores de Porto Alegre podem ir de ônibus, de carro. E aí, nessa parte eu não consegui concordar com o técnico. Acho que poucos torcedores da região de Porto Alegre, Gravataí, Canoas, São Leopoldo, Sapiranga, Taquara, irão se deslocar até o Paraná para acompanhar o Grêmio,
porque a situação aqui no Rio Grande do Sul ela está caótica, na região metropolitana principalmente. Então eu achei essa fala meio fora do contexto, mas no âmbito geral eu concordei plenamente com o Renato pela escolha do Couto Pereira. Eu acho que acertada a escolha. E aqui, gente, o Grêmio não vai ficar indo e voltando, indo e voltando, voltando e indo de São Paulo, Paraná, Paraná, São Paulo. Não. O Grêmio vai fazer uma mini pré-temporada em São Paulo, depois vem pro Couto Pereira, joga o jogo do The Strongest, sai para jogar o Campeonato Brasileiro, vai pro Chile e volta para Porto Alegre. Lembrando, o jogo entre o Huachipato e Estudiantes, que fecha a fase de grupos, ele tem uma diferença de 4 dias apenas. Vai ser corrido, o calendário vai espremer e é sobre isso que a gente termina o vídeo. A reunião do dia 27 não vai ser para adiar jogos. Esquece, não vamos ter mais adiamentos de jogos. E isso serve para Libertadores também. O Grêmio resolveu retomar os trabalhos porque o Grêmio ouviu da Conmebol que a Conmebol não iria adiar mais os jogos, porque não tem espaço dentro do calendário para adiar mais jogos. É por isso que o Grêmio teve que retomar os trabalhos, voltar aos treinos e vai ter que jogar, não tem o que fazer. Então, o Campeonato Brasileiro, da reunião do dia 27, não vamos ter mais adiamentos, acho muito difícil. E a Conmebol já avisou que não vai adiar, nem Sul-Americana, nem Libertadores, já fez o que deu pra fazer, o calendário tá esmagado, tem que jogar. Beleza? Recado do Renato, a escolha do estádio, a escolha da sede pra treinar, treino em 2 períodos entre 10 e 15h30, ambos os treinos fechados, o calendário apertado faz com que os jogos não sejam mais adiados e agora as equipes terão que se virar. Os jogadores já estão rumando para São Paulo e eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!